É importante a gente ainda falar de pré-eclâmpsia porque é uma doença na gestação ainda muito prevalente no nosso meio, com alta morbidade, alta mortalidade até. Ela decorre de vários mecanismos podem levar à pré-eclâmpsia, sendo que todos eles têm em comum a mesma fisiopatogenia, que é o aumento de substâncias anti-angiogênicas. Isso vai fazer o quê? Levar a um dano dos vasos sanguíneos. Esse dano dos vasos sanguíneos, principalmente uma camada chamada endotélio, pode causar repercussão em vários tecidos do corpo, como por exemplo rim, como por exemplo cérebro e até os próprios vasos, levando à hipertensão arterial. Além de poder causar no corpo todo, causa também na placenta. A placenta pode passar a ficar insuficiente e acontecer a hipóxia placentária. Sendo assim, é uma doença que pode causar danos tanto ao bebê quanto à mãe, e daí a importância desse rastreio de pré-eclâmpsia na gravidez. O que se descobriu é que esse rastreio feito por múltiplos marcadores tem uma alta sensibilidade para predizer pré-eclâmpsia, principalmente as pré-eclâmpsias mais graves, que são as pré-eclâmpsias que se instalam mais cedo na gravidez. E quais são esses marcadores? Primeiro, a história clínica, se já teve pré-eclâmpsia em gravidez anterior, peso, altura, história de hipertensão crônica, diabetes, entre outras coisas. Além da história clínica, a gente faz a aferição da pressão arterial, com todo um cuidado de se aferir 2 vezes nos 2 braços ao mesmo tempo, então tem todo um cuidado da forma como se afere a pressão arterial. A avaliação do Doppler das artérias uterinas maternas pela ultrassonografia e um marcador bioquímico que é o fator de crescimento placentário, o PLGF. O PLGF ele tem uma função angiogênica, ou seja, ele produz novos vasos. Isso tende a levar a uma proteção maior e a menor chance de se instalar pré-eclâmpsia. Então, poder ao contrário do que acontece na pré-eclâmpsia, que é a anti-angiogênese. Juntando todos esses marcadores, a sensibilidade do método aumenta bastante. Esse rastreio ele é feito no primeiro trimestre, junto com o morfológico de primeiro trimestre, porque os estudos observaram que é nessa fase que existe maior chance de se diminuir o risco de ter pré-eclâmpsia na gravidez. Nesse quadrinho a gente pode perceber o quanto a taxa de detecção do método aumenta quanto maior o número de marcadores utilizados, principalmente nos casos de pré-eclâmpsia mais graves, que são antes de 32 semanas. Essa taxa pode chegar até 90%, que é uma taxa muito alta, uma acurácia muito boa esse método de rastreio. O limite que a gente utiliza é 1/150, então a gente vai chegar, joga todos os parâmetros no software e a gente chega a um risco final. Riscos acima de 1/150 são considerados de alto risco, e é aí que entra a maior função desse método, que é indicar o uso da aspirina na gravidez. Porque não adiantaria nada a gente fazer um rastreio desse e não ter o que fazer. O mais importante é que a gente tem o que fazer, e o remédio que a gente utiliza é a aspirina. Alto risco de pré-eclâmpsia, aspirina na dose de 150 mg dia. Aqui no Brasil a gente não tem o comprimido com essa dose, então a gente pode fazer um ajuste. 2 comprimidos de 81 mg uma vez ao dia, ou se não tiver acesso a essa dose, pode fazer um comprimido de 100 mg. O importante é começar antes de 16 semanas. O uso de aspirina pode reduzir muito a chance de ter pré-eclâmpsia, se começado na época certa. Pode diminuir em até 80%, principalmente nos casos de pré-eclâmpsia grave. Então, como os casos de pré-eclâmpsia grave são aqueles que mais preocupam, e o método é super eficaz tanto para rastrear quanto para tentar evitar com o uso de aspirina, então nada melhor do que fazer esse rastreio de forma universal. Daí a importância da disseminação do método, tanto para paciente quanto para o médico assistente. Todos ficarem sabendo da importância
desse rastreio e do uso da aspirina na gestação, nas pacientes que tiverem alto risco para pré-eclâmpsia. Colocar na cabeça, principalmente os médicos assistentes, se puderem, além de toda a parte clínica e toda a parte ultrassonográfica, se puderem institucionalizar no pré-natal o pedido de PLGF, de fator de crescimento placentário, junto com o morfológico de primeiro trimestre, é de muita importância. O quanto esse marcador pode aumentar a sensibilidade e pode ajudar a diminuir essa doença tão prevalente ainda no nosso meio, que é a pré-eclâmpsia.